Estamos aqui com o programa Canal Saúde. Olha só, a gente volta para falar de um problema que incomoda muitas mulheres, a diástase abdominal. Você sabe o que é? Olha só, a diástase ela se caracteriza por aquela deformidade no músculo do abdômen e aí provocando aquela flacidez tão indesejada. Não é só um problema estético, em muitos casos a diástase ela vem acompanhada também de dores. E a gente convidou para o nosso programa de hoje para falar com a gente sobre esse assunto a fisioterapeuta Elisete Abreu. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por aceitar nosso convite. Prazer. Olha só, Elisete, primeiro vamos começar falando para quem está em casa. Como saber se eu tenho a diástase, né? Só ter o abdômen estufado, como dizem, ou há como identificação, um profissional pode identificar? Fala pra gente. A característica mais notória, né, que as pacientes normalmente têm é essa protuberância abdominal, realmente. Mas como identificar? Primeiro que a diástase é o afastamento das duas porções dos restos abdominais, a musculatura mais superficial do abdômen. Ela está intimamente relacionada ao pós-parto devido a essa protuberância abdominal ser muito maior durante a gestação. Então a diástase ela já começa durante a gravidez. É de se esperar que ela regrida no pós-parto. A literatura ela considera um tempo médio de 2 a 3 meses para ocorrer essa regressão espontânea, mas mais da metade das mulheres permanecem com esse afastamento no pós-parto. E aí, para identificar, né, a gente precisa fazer uma consulta, uma avaliação, em que além de identificar quanto é essa distância, né, entre essas duas porções dos retos, a gente tem que avaliar o que é que tem por trás dela. Né? Então tem alguns testes, como o teste de competência abdominal, de competência perineal, teste de tensão da linha alba, né? Porque quando a diástase ocorre, a gente tem um estiramento muito grande na linha alba. A linha alba é um feixe de tecido conjuntivo localizado na linha média do abdômen, sofre um grande estiramento, né? Provoca uma baixíssima tensão, então essa região fica muito frouxa. E é um dos aspectos que a gente precisa avaliar, junto a essa distância. Você falou da questão do pós-parto. Em uma gestação, uma gestação apenas é possível já causar diástase? Sim, em uma gestação é bem mais frequente, né, em múltiplas, né, gestações, mas mulheres com uma gestação só a gente já consegue encontrar. Inclusive não é associado só ao pós-parto, né? Mulheres que nunca tiveram filhos podem ter diástase. Já ia fazer essa pergunta, né? E o que pode provocar diástase além da questão da gestação? A obesidade, por exemplo, é um dos fatores, né? Então, quando a gente fala de pós-parto e fala de diástase, né, a gente lembra que na gravidez a mulher tem uma grande distensão abdominal, né? O obeso também sofre a mesma coisa. Então, o ganho de peso excessivo, né, colabora, a fraqueza de parede abdominal. Então, pessoas sedentárias que não têm o hábito de malhar, né, de tonificar o abdômen, levando essa parede abdominal fraca, a predisposição à diástase é maior também. E existe alguma predisposição genética para se ter diástase ou não? Isso é só nessas situações? Ou tem pessoas que a genética delas é mais propensa a ter diástase? Existe, né? Pode existir uma predisposição genética, mas realmente esses fatores relacionados ao aumento da distensão abdominal, pós-parto, excesso de peso mesmo em praticantes, né, de atividades físicas que carregam muito peso, né, que fazem excesso de esforço. Fisiculturistas, por exemplo, a gente observa muito diástase em fisiculturistas. Para mim isso é uma novidade. Então até o exagero do exercício físico pode causar diástase. Pode causar. Por isso que é importante as orientações em relação ao pós-parto e em relação aos exercícios que a mulher pode fazer na academia, por exemplo. Né, o abdominal convencional ou a prancha, né, são exercícios que aumentam a pressão intraabdominal. Quem tem diástase já sofre com esse aumento de pressão intraabdominal, então por isso que esses exercícios a princípio são contraindicados. Não é que nunca mais a mulher vai poder fazer, né? Ela vai precisar reabilitar a diástase para ela saber controlar esses excessos de pressão, né, para logo mais adiante ela estar liberada para Olha só, abdominal. Que alerta a doutora Elisete faz. A questão da prancha que hoje está tão em alta, né? Nos treinos, não apenas de crossfit, como nas academias. Para quem já tem uma diástase, né, essa protuberância, o ideal é primeiro fazer um outro tratamento, e aí a gente vai entrar agora nesse assunto, como tratar a diástase. Há muitas pessoas que falam, eu tenho diástase, só mesmo que uma cirurgia plástica para resolver meu problema. É verdade ou isso é um mito? Existem hoje em dia excelentes tratamentos conservadores, né, para diástase. A
fisioterapia está entrando aí com várias abordagens, né, nesse sentido de reabilitação em diástase. Eu fui uma, né, das pessoas, né, da minha área, da fisioterapia, que trouxe essa abordagem em diástase aqui para Teresina. E assim, a gente conta com os exercícios hipopressivos, né, por exemplo, que são exercícios de baixa pressão intraabdominal e pélvica, porque além desse excesso de pressão intraabdominal que a mulher com diástase tem, ela também tem excesso de pressão pélvica, né? E na verdade ela não sabe controlar, né, gerir bem essas pressões. Então os hipopressivos vêm para que atue nesse controle de pressão, diminuindo essas pressões. Então são exercícios que vão tonificar a musculatura, né, fortalecer o abdômen e controlar essas pressões. E treinos, eles podem contribuir de uma forma adequada? Treinar, alimentação, dá para devolver ou, aliás, eliminar a diástase ou não? O treino, ele é fundamental, assim, então, a grande maioria das minhas pacientes treinam, por exemplo, né? Só que elas evitam determinadas atividades ou exercícios, né, que vão prejudicar a diástase enquanto elas estão naquele momento de reabilitação. Né? Então, quando eu falei de abdominal convencional ou de prancha, que é contraindicado, ele não é contraindicado para 100% das pacientes, mas para a grande maioria sim, né? Então, quando a gente avalia no momento da consulta, a gente tem como verificar se essa mulher está apta, né, a fazer o treino dela normalmente, o abdominal, a prancha, ou se não, se é preciso a gente primeiro reabilitar aquela musculatura, né, para depois ela fazer, né, esse tipo de exercício de atividade, mas treinos aeróbicos, né, e outras atividades que não envolvam diretamente nessa parte abdominal, está liberada. A alimentação também é uma boa aliada? Bastante. A alimentação é extremamente aliada porque a maioria das pacientes com diástase sofre de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio da flora intestinal, né? Então o intestino ele é formado por bactérias boas e ruins, né? E normalmente os pacientes têm esse quadro de disbiose. E esse quadro de disbiose colabora com o aumento do estufamento abdominal, que a paciente já tem por conta da diástase junto à disbiose, então esse estufamento fica ainda maior. Então a alimentação entra nisso aí para equilibrar essa disbiose, para trabalhar bem o intestino, né? E colaborar com os resultados mais satisfatórios. É um tratamento multidisciplinar, né? Mas para quem está em casa agora assistindo a gente, Roseliane, eu queria saber de você. Tem algum caso que eu possa fazer para tratar ou para prevenir a diástase? Prevenir em relação à alimentação, né? Evitar excesso de esforço, né? Treino excessivo. Quem tem diástase tem que se precaver em relação a isso enquanto não faz, né, o tratamento, a reabilitação, né? Esse tipo de coisa. Atuar nesse sentido de prevenção em casa, os exercícios recomendados pelo profissional. Então, você me afirma que é possível corrigir uma diástase sem a plástica? É possível, inclusive eu tenho várias pacientes que conseguiram, né? Então, tem mulheres que têm um sonho de fazer uma lipoaspiração, por exemplo, né? Ontem eu atendi uma, exatamente, fiz até alguns posts, uns vídeos falando exatamente sobre isso. Ela tinha um sonho de fazer uma lipoaspiração e assim fez, né? Uma mãe, uma única gestação, teve diástase e desenvolveu incompetência abdominal no pós-parto, mas foi bem trabalhado, foi bem tratado. Então fez um processo de reabilitação direitinho, do jeito que tinha que ser, tratou a diástase e não precisou fazer abdominoplastia. Então ela praticamente zerou a diástase. Quando eu falo zerar a diástase é porque ela retornou a níveis normais como anteriormente à gravidez. E se eu tive uma diástase uma vez, tratei, né, seja por cirurgia plástica, seja por esse tratamento que você sugere, eu posso voltar a ter novamente? Pode voltar a ter, mas é de se esperar que você tenha manutenção. Uma diástase mínima, né? Sim. Então, por isso que é importante a mulher ela já começar, né? Se ela desenvolveu diástase no pós-parto, primeira gestação, né? É bom que ela cuide logo para evitar que numa próxima gestação ela tenha uma diástase maior. Certo. Só uma pergunta para finalizar. Todo mundo que tem aquela pele flácida na barriga quer dizer que tem diástase? Não necessariamente. São duas coisas diferentes, mas que podem caminhar juntas, né? Certo. Quase todas as pacientes, né, que a gente normalmente avalia no pós-parto, elas têm flacidez, né? Sim. E também tem diástase, né? Mas tem mulheres que têm flacidez e não têm diástase, ou o contrário também. Então, o correto mesmo é para o profissional, para que possa avaliar, né? Isso Tem que avaliar.
Quando a gente pega múltiplas pacientes com a mesma queixa, é de se esperar muitas vezes, pela grande maioria das pessoas, que as abordagens vão ser iguais. Mas cada pessoa ela tem particularidades diferentes, né? A diástase, ela tem muitas coisas por trás, tem muitos pormenores, né? Eu costumo falar que a paciente pós-parto ela é um mundo de possibilidades. Nós temos um mundo de abrangências, né, para aplicar nessa paciente em termos de tratamentos, porque as particularidades, as diferenças que a gente vai encontrar entre uma paciente e outra são muito diferentes. Né? Mesmo para a mesma queixa, as abordagens são completamente diferentes. Olha só, gente, um assunto super legal de falar, porque interessa mesmo ao público feminino. Elisiete, muito obrigada, tá, pelos esclarecimentos. Excelente entrevista, a gente agradece. Eu que agradeço, um prazer. Olha só.